Vamos lá, minha gente. Boa tarde. Seguindo aí, na parte de produção, nós vamos ver esse gênero que se chama anúncio de propaganda. Anúncio de propaganda. O que vocês acham que a gente vai encontrar nesse gênero, anúncio de propaganda? Então, na página 81... Eu não sei nem se vocês responderam daí, né, gente? É tão estranho isso, quando você não tem resposta de aluno. Na página 81 do livro, vocês vão ver uma imagem aí que ocupa quase toda, né, o espaço da folha aí. E aí tem os seguintes dizeres, né? Diferentes projetos e ações estão sendo divulgados por órgãos públicos e privados para conscientizar a população sobre problemas antigos que devem ser modificados, como o trabalho infantil. Estava até falando sobre o trabalho infantil com o primeiro ano, que a gente leu o poema Carvoeiros, do Manuel Bandeira. Olha só, o Manuel Bandeira escreveu isso em 1921, se eu não me engano. Olha quanto tempo nós temos aí, né? E a gente sabe que o trabalho infantil, um desses casos de trabalho infantil é as pessoas que trabalham fazendo carvão, né? Se vocês têm dúvidas né, o que acontece, né, como que esse trabalho é feito em condições muito miseráveis, condições muito precárias, insalubres, né, as crianças ficam, né, você tem aí o trabalho escravo mesmo, né, e você vê crianças trabalhando, é muito triste nessa realidade. E aí ele fala assim, tem um anúncio aí, olha só, tem um diálogo. Você vê que nos anúncios você pode encontrar qualquer tipologia textual, né? Então aí tem uma tipologia dialogal aí também, né? Nesse anúncio. Olá, eu gostaria de fazer uma denúncia. O senhor pode falar. É uma mina de carvão que usa crianças para trabalhar. E onde fica essa mina de carvão? Aqui no interior de Minas Gerais. O senhor tem a localização exata? No quilômetro 7 da BR-381. A sua denúncia será apurada. Ufa, eu não aguentava mais ver essa situação. O Ministério Público do Trabalho agradece. Olha só que interessante, né? E aí você tá vendo uma criança ao lado, se vocês forem colocar lá na página 81, você vê uma criança escalando. Olha que legal, que interessante, na verdade, a forma como eles fizeram essa imagem aí construída junto com o texto. A criança escalando os próprios o travessão que você tem aí dos diálogos que marcam o diálogo, e ela escalando, né, esse travessão aí, esses travessões. Aí ao lado a gente vê a imagem, né, uma criança vestida, né, com umas roupas paupérrimas, né, sujas, um ambiente totalmente insalubre mesmo, né, perigoso para as crianças, né, isso é perigoso para os adultos, que dirá para as crianças, né, gente, com máquinas, com coisas aí que, né, fazem mal para a respiração, tudo, né. Aí ao lado tem assim, do lado, no canto inferior do lado direito, você encontra assim: você pode salvar a infância de uma criança com uma simples denúncia. Acesse www.pgtmpt, né, gov.gov.br e denuncie o trabalho infantil. Você também pode denunciar o trabalho infantil na Procuradoria Regional do Trabalho do seu estado. Aí tem um emblema aí do Ministério Público do Trabalho, né? E esse anúncio conversa com aquilo que a gente estava vendo, com a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Conversa muito, porque se toda criança tem direito à educação, toda criança tem direito de brincar, todas as crianças têm os mesmos direitos, e essas crianças aqui que estão trabalhando, estão na idade de trabalhar,
Não, a criança tem, nessa idade, ela tem o direito, né, de estudar, de estar estudando, de estar brincando e não de estar nessas condições, né, tão precárias que a gente vê que são a realidade. Aqui não é um anúncio de mentira, é um anúncio que retrata uma realidade muito cruel do nosso país, né? Então ali do lado tem assim, o anúncio da propaganda é uma propaganda da Procuradoria-Geral do Trabalho de São Paulo, Ministério Público do Trabalho. Então dá para ver que um anúncio, né, de propaganda, ele vai propagar, ele vai demonstrar, ele vai denunciar, ele vai apresentar algo, né, algo que está na nossa sociedade, né, que precisa ser mudado, algo que é muito antigo. Essa questão do trabalho infantil, por exemplo, é muito antiga, né, do trabalho escravo, de condições precárias de trabalho, né? E aí você tem lá na página 84, virando ali, né? Aí tem um quadrinho verde falando assim: todos contra o trabalho infantil. O combate ao trabalho infantil é o objetivo de diferentes instituições públicas e privadas ao redor do mundo. Para essa luta foi criado um dia especial, vocês sabiam disso? De conscientização marcado para 12 de junho e chamado de Dia Mundial de Combate do Trabalho Infantil. Todo mundo lembra do dia 12 de junho, mas do Dia dos Namorados, né? Vocês sabiam que o dia 12 de junho também foi marcado para ser o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil? Isso é muito importante que a gente saiba, principalmente vocês crianças, né? Conheça a seguir algumas das instituições que estão nessa batalha. Eu estou lá na página 84 do livro. Então, tem a Unicef, que nós vimos, né? A Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, criado em 46, olha só quanto tempo, em 1946, ajuda a garantir os direitos de crianças e adolescentes pelo mundo por meio de diversos programas. Quanto tempo não? Eu acho que um tempo... eu acho que até foi tarde demais, né? A criação desse fundo, né? Mas graças a Deus que existe. Então tem a Fundação Abrinq, não sei se vocês já ouviram falar. Ela foi criada em 90, na época que eu nasci. Ela tem 30 anos já, né? Esse ano ela completa 30 anos. Tem com finalidade de promover o acesso à educação, saúde, cultura, lazer, formação profissional e inclusão digital a crianças e adolescentes, porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei, né, que abarca e que atende as crianças e os adolescentes, que a criança e o adolescente têm as mesmas leis, né, as mesmas... a tendência, né, às mesmas leis, com a ajuda de voluntários. E nós temos também a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que surgiu depois da Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de combater as más condições de trabalho, olha só, e extinguir o trabalho infantil. Muito bom essa, né? Então, vamos falar do anúncio da propaganda. Então, o anúncio da propaganda, qual é o objetivo desse anúncio, né? Tem como objetivo vender ideias ou levar o leitor a engajar em determinadas causas. Então, ele não vende, o anúncio de propaganda, ele não vende produtos, ele vende ideias, né? A gente tem a propaganda, também um anúncio publicitário que pode fazer a venda de alguma coisa, de algum produto, e você tem um anúncio de propaganda onde você vende ideias. Tá vendo? Esse anúncio que fala sobre o trabalho infantil tá dando ao leitor, né? De certa forma, tá fazendo com que o leitor reflita, né? E
e pesque essa ideia, e compre essa ideia, na verdade, né? As ideias, elas são muito importantes, né, para a construção de uma sociedade melhor. Então, se você compra essa ideia, que é uma ideia que é para um bem de todo mundo, que é uma ideia que se você tiver... Tá, não tem aquela frase, a união faz a força? Se todo mundo pensar de uma maneira que seja bom para todo mundo, pensar coletivamente, né, você vai ter um mundo melhor, né? E você lutar pelo direito das crianças, terem seus direitos de educação, de lazer, né? Porque a criança, ela tem esse direito de brincar, gente. Não é o momento ainda de trabalhar, vai trabalhar durante a vida dela toda, né? Depois que você tem as leis trabalhistas, a criança, a pessoa, né, ela já vai ter um longo aí, né, um tempo considerável da vida dela trabalhando. Então, o momento em que a criança tem agora é de estudar, de se dedicar à educação, de se dedicar, né, a brincar, ao lazer, porque é um momento, é a fase da vida dela que ela precisa ter isso, né? E o lazer também, ele tem outras, a brincadeira, né? Essas coisas, elas têm todo um propósito também. A criança precisa brincar porque ativa as partes motoras, porque vai ativar a criatividade. Então tem vários outros processos aí que estão em jogo, né? Não é só brincar por brincar. Toda brincadeira tem uma intencionalidade, né? Então, para isso são utilizados diferentes recursos argumentativos. Então, por isso, nesse caso aí, você tem no texto do anúncio, você tem uma tipologia dialogal. Mas também, dentro desse diálogo, você tem uma argumentação. Por que eu tô falando da argumentação? A argumentação nos anúncios, sobretudo na propaganda, ela é muito fundamental e ela é muito utilizada. Porque se você quer vender ideias, se você quer que alguém compre as suas ideias, se você quer que alguém acredite naquilo que você está dizendo, você tem que usar da argumentação. E esse efeito, né, esse estilo, né, esse discurso que você faz, que aí você articula de maneira que você consiga construir as ideias, consiga fazer com que a pessoa que está lendo, o leitor, né, ou como é que eu posso dizer? O enunciatário, né, ou que seja, a pessoa que está recebendo essa mensagem, ela vai entender, vai comprar, vai concordar com você. E é a argumentação que vai fazer isso. É o texto argumentativo que vai fazer com que a pessoa acredite no que você está falando. Então, geralmente ele vai apresentar uma linguagem mais mista. Então aí, vem de ideias, você tem a presença da argumentação. Você argumenta, você articula os pensamentos de forma que alguém acredite naquilo que você está falando.